Irmãos, graça e paz, boa noite, amém, tudo em paz com os irmãos, aleluia, amém, glória a Deus. Série apocalíptica, a segunda palavra hoje a palavra desta série apocalíptica, dando sequência, esta segunda palavra, no livro de Apocalipse, capítulo 20, vamos meditar dentro do possível em todos os versículos, ou de 1 a 15, né? Que são os versículos desse capítulo. Não é um capítulo tão grande, mas é um capítulo muito precioso. Este capítulo, meus queridos, de Apocalipse, talvez seja o capítulo bíblico mais polêmico e o que mais gera também divergências doutrinárias e teológicas, melhor dizendo, entre os cristãos em geral. Esse é um capítulo muito difícil de gerar acordo entre os cristãos. Por isso, eu disse anteriormente que o meu interesse em ministrar tanto essa série de Apocalipse, como outras mensagens de Apocalipse, já ministrei aqui também, como ministrei sobre as 7 igrejas, tempos atrás. Uma hora a gente volta a ministrar outros capítulos também. Meu interesse não é, de maneira alguma, esclarecer aqui uma questão cronológica, estabelecer datas, definir datas, de maneira alguma. Porque até acontece, como disse, ocorre o seguinte: se entre os teólogos mais experimentados, os mais eruditos na escatologia, há divergência, então eu não vou me meter a questionar, a brigar com aqueles que defendem de uma forma ou que defendem de outra, não é? Alguns textos, alguns símbolos. Apocalipse é cheio de muitos símbolos. E o livro não foi escrito de uma maneira cronológica, não é? Não significa que está do capítulo 1 até o capítulo 22, está cronologicamente organizado. Não, porque foi uma narração que o apóstolo João recebeu, e dentro dessa narração houve repetição, houve ida e vinda, foi e voltou em alguns assuntos. Então, definir isso, estabelecer data, estabelecer uma cronologia, estabelecer se o milênio ele é literal, se ele é simbólico, torna-se às vezes complicado e discutível. E todas as ideias sobre Apocalipse, a segunda volta de Jesus vai ser de uma vez só, de 2 vezes, né? Coisas que a gente ouve e a gente estuda. E eu confesso para os irmãos que eu tenho estudado muito. Eu passo a semana toda lendo, ouvindo pregadores, lendo mensagens, lendo textos sobre este assunto. E cada dia mais eu concluo que nós precisamos de saber os fatos, aqueles fatos que nós não vamos discordar, aqueles fatos que são básicos para nos fortalecer, para nos edificar e para nos fazer manter a nossa fé em Cristo Jesus e a nossa posição na palavra de Deus. Então é muito importante nós pensarmos em alguns fatos que Apocalipse menciona e não ficarmos preocupados em descobrir aquilo que é tão polêmico, tão complexo e que não há definição entre os estudiosos, não é? Então, se há milhares de anos os teólogos se divergem, eu não vou gastar tempo com isso, irmãos. Francamente, não vou gastar tempo com aquilo que os teólogos divergem há tantos anos, né? Há mais de 1000 anos os teólogos vêm divergindo sobre
o livro de Apocalipse, agora eu vou gastar tempo com isso. Jamais. Não vou fazer bandeira de uma simbologia, ou de um pensamento, ou de uma maneira que eu vejo alguma coisa, né? Mas há fatos que esses são gerais, que são universais, que são bíblicos não apenas dentro do contexto de Apocalipse, mas são bíblicos em todos os livros da Bíblia, e nós precisamos, desde os profetas, dos apóstolos, de Jesus, entender isso, e é muito bom que nós tivermos esse cuidado. Então, atentaremos aos fatos, e não à cronologia, ou à data, ou estabelecer aqui uma polêmica, mas cuidar daquilo que realmente nos dá esperança, aquilo que realmente é base para nós. Amém, queridos? Esse capítulo 20 de Apocalipse, nós podemos dividi-lo, e foi a forma que eu fiz, acho que essa é uma melhor forma, dividir em 4 quadros. O primeiro quadro é a prisão de Satanás, do versículo 1 ao 3. O segundo quadro é o reinado dos salvos com Cristo na eternidade, do capítulo 4 ao 6. O terceiro quadro é a derrota final de Satanás e seus aliados, do versículo 7 ao 10. E o último e quarto quadro, o juízo final, versículos 11 ao 15. E nesses pontos, se você for pesquisar, se você for estudar, você vai perceber que há divergências dos autores, dos escritores, dos pregadores, daqueles que dedicam-se a escrever ou a ministrar sobre Apocalipse. E repito, não é a nossa intenção entrar por esta linha, por essa vertente, mas aqui alguns fatos. Esses 4 fatos, nós não podemos de maneira alguma deixar de conhecê-los. Então, o primeiro fato, o primeiro quadro é a prisão de Satanás. Capítulo 20, versículo 1 ao 3. Acompanhe aí, você tem a Bíblia aberta? Quem tem a Bíblia aberta aí, diga amém. Glória a Deus. Versículo 1 ao 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. O que significa a prisão de Satanás? No mínimo significa limitação de poder, de ação, ou significa eliminação, anulação completa do poder e das suas ações e das suas atitudes. O escritor diz então que viu um anjo com a chave do abismo, e com essa chave e uma corrente fechou Satanás, trancou Satanás. E quando nós olhamos para essa simbologia, porque você tem que entender que é uma simbologia, porque Satanás é espírito, e não se prende um espírito com correntes, com cadeado, não é verdade? Então nós temos que entender isso. É da mesma forma quando alguém amarra um demônio. Não significa que ele está manietado fisicamente, porque não tem como. Ele é espírito. Então impede a sua ação, ou no mínimo limita a sua ação. E a Bíblia diz que por 1000 anos, alguns acham que esses 1000 anos são 1000 anos literais. Outros acham que esses 1000 anos são simbólicos. É um período de tempo indeterminado. Por quê? Porque a Bíblia diz que um dia
ou 1000 anos para Deus são a mesma coisa. Então, uma questão de nós entendermos que nós não temos necessidade, ou tanta necessidade, de saber se esses 1000 anos vão ser 1000 anos de fato, de verdade, 365 dias, ou serão 1000 anos simbólicos que podem ser menos ou mais tempo, e muito menos entrar numa discussão para isso. Mas devemos saber o quê? Que o próprio Senhor amarra Satanás, e no final dos tempos, na volta dele, do Senhor Jesus, ele estará impedido de ação e de atitudes em nome de Jesus. Amém, queridos? É importante saber isso. Então ele prendeu, ele amarrou com correntes, com cadeado, e ele fez uma coisa, selou. Então há uma porta, fechou o abismo com uma porta e selou. Tudo isso é espiritualmente falando. Para nós entendermos, é necessário às vezes as ilustrações. Então nós logo pensamos o quê? Num buraco, diabo jogado lá dentro, a gente vem, fecha a tampa, senta em cima, né? Para ele não escapar, e tranca com o cadeado, e aí a gente fica sossegado. Não é essa imagem mais ou menos que vem na cabeça da gente? Mas isso é para nos ajudar a entender. Então o Apocalipse tem muito símbolo, mas muito mesmo. E não há necessidade de nós nos preocuparmos tanto com isso. Aquilo que é para entendermos, devemos entender. Mas o que nós precisamos mesmo, o fato aqui, que nós precisamos entender é que ele está debaixo do poder de Deus, que ele não tem mais poder do que Deus. Que a ação que ele tem agora é limitada, e chegará um momento que toda a ação dele será anulada. Isso nós temos que entender. Volto a repetir, o fato importante da prisão dele é exatamente essa, que há um tempo que a ação dele está limitada, que ele não tem mais poder que Deus, ele só age na esfera e no limite que Deus permite, e também entender que chegará um momento, que haverá um momento, ou há um momento, que ele não tem nenhum poder de ação, que toda a sua ação será anulada, como pode ser anulada agora, não é? Agora, nesse momento, ele tem uma limitação, não é? E tem também um pouco de poder, mas ele pode também, em alguma situação, ter anulado todo o seu poder, não é verdade? Isso pode acontecer na nossa vida, isso pode acontecer na nossa família, de repente, nós não vigiamos, ele age, de forma limitada, mas ele age. Mas nós nos acordamos, despertamos e reagimos e repreendemos e amarramos ele. O que vai acontecer? Aí ele vai ficar anulado. Ele vai deixar de agir. Está entendendo isso? Tudo isso é o quê? É obra que Deus realizou para nós e por nós. Não é? Então, o que significa um pouco de tempo que Satanás será solto? Fala que depois ele será solto, né? Diz que depois é necessário, no finalzinho do versículo 3, que ele será solto. Haverá um tempo, que a Bíblia chama de a grande tribulação, que será um momento em que ele vai operar de maneira muito grande. E aí é onde, se a grande tribulação, ou melhor, não vou entrar nesse aspecto, né? Se vai haver salvos ou não na grande tribulação, porque isso é uma questão inesgotável e não se entra em acordo também, né? Mas deixa eu dizer uma coisa, as pessoas que estiverem aqui na terra, não sabemos se hoje, se 10 anos, 1000 anos, e houver a manifestação do anticristo, dos falsos profetas, de todos os espíritos que Apocalipse nos ensina aqui, as pessoas que tiverem, se elas não conhecerem isso que nós estamos ensinando, se elas não crerem nisso que a Bíblia diz, elas serão muito enganadas, porque ele virá com um poder enorme, ele virá com ações enormes, e diz a Bíblia que ele poderá enganar até mesmo os eleitos e os escolhidos. Não é? Então preste atenção nisso.
A Bíblia é clara em dizer, ele vai operar milagres tremendos, milagres que você nunca ouviu falar. O anticristo vai operar ao ponto de ressuscitar mortos, não é? Ele vai resolver problemas na sociedade que não estão sendo resolvidos. Ele vai unir religiosos que brigam hoje, sabe? Então, para quem não conhece a Bíblia, vai achar isso fantástico. E vai achar que isso é coisa de Deus. Mas será coisa do anticristo ou coisas de Satanás. Então, por um tempo, ele será solto e terá liberdade de agir. Quando será esse tempo? Não sei, queridos. Não sei. Né? E nem fuço para querer saber, porque não vou inventar moda, porque muita gente já inventou e deu errado. E eu não vou cair nessa. Amém? Em nome de Jesus, não é? Então, isso é muito importante nós entendermos esses fatos, né? Então, o mais importante é sabermos que o diabo esteve e está sempre sujeito à soberania e ao grande poder do nosso Deus. Amém, queridos? É isso que nós devemos nos preocupar de fato e de verdade. Veja bem, o segundo quadro, ponto 2, o reinado dos salvos com Cristo na eternidade. Por que eu pus na eternidade? Porque eu entendo que nós já vivemos a eternidade desde que o momento em que nós somos salvos. Ainda que não tenhamos morrido, já estamos vivendo um pouco da eternidade. Aqueles que morrem vão para o céu, estão vivendo a eternidade. E quando Jesus voltar e arrebatar os que não morreram e ressuscitar os que morreram, todos estarão no contexto da eternidade. Então, o contexto da eternidade é tremenda, não é? Então, não importa saber aqui ou definir se esse reino será um reino espiritual no ponto de vista dos céus, se será na terra, se será agora, se será depois. Isso não é o mais importante, meus queridos. O importante é entendermos o quê? Que haverá um reinado. E esse reinado é o reinado dos salvos, só reinarão os salvos com Cristo. Versículo 4 ao 6 diz assim: Vi também, 4 ao 6, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Autoridade de quê? De julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém? Então veja bem, para alguns os 1000 anos já está acontecendo. Para outros os 1000 anos acontecerá com a volta de Jesus. Não importa, não é? O que importa é o seguinte, é que haverá um trono, e nesse trono, quando se fala de trono, está falando de quê? Está falando de autoridade, está falando de reino. O importante, queridos, é reinar com Cristo. Onde e quando não faz a diferença. Inclusive, o próprio Senhor Jesus disse que o reino já havia chegado. O reino já havia chegado quando ele estava aqui na terra. E a palavra trono, ela aparece só em Apocalipse 47 vezes. Então é uma palavra importante que significa muito, porque está falando do reinado do Senhor e da igreja. Agora, qual é a missão daqueles que estão reinando com Cristo?
no versículo 4, de julgar. Os salvos, chamados na Bíblia de santos, eles vão julgar as tribos de Israel, eles vão julgar o mundo, vão julgar até os anjos. Se você quiser anotar, eu posso citar referências, mas não temos condições de ler, não é? Mateus 19, 28, 1 Coríntios 6, 2. E 1 Coríntios 6, 2, isso já disse, né? Então Jesus prometeu em Apocalipse 3, 21 algo tremendo, né? Jesus disse que aquele que vencer, ele daria que se sentasse no trono. Ao vencedor, daria a sentar no trono. Agora, há polêmicas também em vencer. Quem é o vencedor? Quem é o vencedor? O vencedor é o que persevera, não é? O vencedor é aquele que vai até o fim. O vencedor é aquele que conclui a sua carreira cristã, que termina a sua carreira na fé. Não é verdade? Não vou entrar no aspecto também, se perde ou não perde a salvação, porque isso também é complexo, mas é necessário nós entendermos que sem perseverança não há vitória, sem vitória não há vencedor, sem vencedor não há trono, sem trono não há reino. Então, é importante entendermos esses fatores aqui para a glória do Senhor. Então, os vencedores, os eleitos, os salvos, participarão da glória com Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? E celebrarão a vitória com Cristo. Isso sem cessar, para a glória do Senhor Jesus. O terceiro quadro, ou o terceiro ponto, é a derrota final de Satanás. Mas antes, deixe eu chamar a atenção para os irmãos para uma coisa. Essa parte que nós lemos aqui do texto fala que aqueles que não tiverem a marca da besta. Isso também gera, às vezes, medo em alguns. Eu me lembro muito bem quando surgiu o código de barra. Quem lembra quando surgiu o código de barra? Não é uma coisa tão antiga, né? Mas os meninos aí que têm 15 anos, 20 anos, devem achar que sempre existiu o código de barra. Não é verdade? Quando surgiu o código de barra, meus irmãos, os crentes começaram a dizer que essa era a marca da besta. E alguns pararam de comprar no supermercado coisa que tinha código de barra, porque começou a chegar de pouco, né? Eu me lembro que eu estava conversando com um pastor amigo meu que tinha um pequeno supermercado, e ele dizia, Gil, chegará um momento que os crentes vão morrer de fome, porque tudo vai ter código de barra em pouco tempo. E não é verdade? Hoje tudo não tem código de barra. Passou, não é? Passou. Mas a Bíblia fala de algo, de um sinal da besta. Qual é o sinal da besta? A Bíblia diz número de anjo, número de homem, 666, 666. Isso não é para te confundir, nem para você criar confusão na cabeça. Mas é importante saber, né? E o sinal da besta será ou na mão direita ou na testa, na fronte, não é? Agora, nós sabemos que já começou a fazer isso, não é? Há lugar que já está colocando chip ou na mão ou na testa. E nós não sabíamos, achávamos que isso que seria algo tão difícil de acontecer, não é? Ter possibilidade de marcar todas as pessoas. Mas o mundo está caminhando para isso. Então, quando se fala no chip na mão ou na testa, a crentaiada já treme tudo de medo. Não é? Sabe de uma coisa? Pode ser isso, mas também pode não ser. Não é? Pode virar algo muito mais tecnológico, muito mais desenvolvido do que isso, para ser a marca. Uma coisa é que terá a marca da besta para identificar aqueles que adoram a besta, que servem a besta. Não é? E aquele que não tiver, estiver na terra, naquele período, preste atenção, não vai poder comprar e nem vender. Isso é sério, né? Aí que eu quero ver quem realmente é de Deus e quem não é. Não é? Que as igrejas estão cheias de gente. Quero ver na hora da prova mesmo. Não estou dizendo que é o chip, não, irmãos. Pode surgir outra coisa. Né?
Não vamos entrar em paranoia, de maneira alguma. Nada de desespero, não é? Mas eu quero dizer uma coisa muito legal para vocês, sabe? Eu quero dizer para vocês que a Bíblia também fala da marca de Deus. E eu não vejo ninguém postando na internet coisas que falam, mensagens que falam da marca de Deus. Só falando da marca da besta, só falando do chip. E causando medo naqueles que têm menos conhecimento e menos fé. Então vamos, da marca da besta não precisa de ler não, né? Tá bom? Mas eu posso citar para vocês aí, Apocalipse 13, 16 ao 18, fala da marca da besta. Não vamos ler não em função do nosso tempo. Mas vamos ler aqui que fala da marca de Deus. Capítulo 9, versículo 4. 9, 4. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então vai ter um selo de Deus na fronte também. Amém? E qual vai ser o selo de Deus? Talvez nós já temos esse selo. Esse selo deve ser o sangue do Cordeiro. Eu creio que é. Não posso afirmar. Deus não vai fazer um chip. Nós já temos o selo de Deus. E esse selo de Deus é também a pessoa do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Olha o 7,3. Dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aleluia! Amém? Então, quando alguém quiser te intimidar com o selo da besta, fala, não, eu tenho o selo de Deus. Amém? Maior é o que está comigo e em mim do que aquele que é contra mim. Amém, meus irmãos? Então não devemos temer o selo da besta. O que devemos é ter nossa vida alinhada com a pessoa de Jesus e com a sua palavra, para a glória de Deus. Aleluia. Então vamos para a terceira, que é a derrota final de Satanás e seus aliados. Apocalipse 20, versículo 7 ao 10. Quando, porém, completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Quando vai acontecer os 1000 anos? Tem gente que acredita que já estamos neles. Outros acreditam que é depois que Jesus voltar e vai ter a volta dele em 2 partes. Não vamos entrar nessa questão, né? Então, Satanás será solto para poder aplicar o seu poder e fazer a obra. Nessa hora ele vai estar solto, né? Nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, queridos? Então veja bem, há 2 expressões de 2 batalhas. Uma é Armagedon, que está no capítulo 16, e outra é Gog e Magog, que está aqui no capítulo 20. Alguns estudiosos dizem que são 2 batalhas distintas. Outros entendem que é uma batalha só, que são só uma batalha. Não importa. Importa é que a batalha é uma realidade. Ela existe hoje em nível espiritual. Mas essa batalha, possivelmente, ela vai existir. Isso eu creio que ela vai existir também em nível físico. Que é isso? Que são as nações e o povo anticristão, aqueles que odeiam a Cristo, que odeiam os cristãos, se ajuntarão em um determinado lugar para enfrentar a igreja, para destruir a igreja e para vencer o Cordeiro.
e para vencer o Senhor Jesus. Mas a Bíblia é clara em dizer, vimos isso na semana passada, que Jesus vencerá com a espada que sai da sua boca. Na verdade, não haverá uma luta do ponto de vista de os salvos e Jesus pegarem armas físicas para lutar. Jesus, com o sopro da sua boca, vai vencer esses inimigos. E eles serão enganados, porque o anticristo vai uni-los, por quê? Pelos feitos, pelas operações poderosas que ele vai estar fazendo, ele vai enganar as pessoas e vai convencê-las a lutar contra os salvos e contra o Cristo. Só que serão todos destruídos pela palavra, pelo sopro que sai da boca do Senhor Jesus. Amém, queridos? Não importa se Armagedon e Gog e Magog são duas batalhas ou uma batalha. O que importa é que faz parte do tempo do fim. O que importa é que vai acontecer. Quando nós estávamos lá em Israel, eu e minha esposa, nós fomos visitar vários lugares, né? E nós estávamos em um lugar, segundo o nosso orientador naquele dia, que era o pastor hoje apóstolo Renê Terranova, ele estava dizendo que possivelmente essa batalha vai acontecer naquele lugar. Exatamente naquele lugar que nós estávamos, um deserto, naquele momento estava passando aviões de caça bem baixo. E ele dizia, esse é um sinal. Sempre esse lugar está sendo vigiado, sempre esse lugar está sendo cuidado. Não é? Então ele entende que aquele será um lugar da batalha física. Não posso afirmar isso aos irmãos, porque não está escrito na Bíblia, nem Deus me revelou. Mas aqueles que mais conhecem podem também trazer mais conhecimento, não é verdade? Mas só para entendermos que ela vai acontecer de fato e de verdade, há sinais disso. Né? Agora, João usa aqui algumas figuras para nos ensinar algumas lições. Ele fala que o exército dos inimigos são numerosos, no versículo 8. Então ensina-nos que todo mundo iníquo vai perseguir a igreja ou os salvos nesse momento. Então aqueles que estiverem aqui, não tiverem ido para a glória, poderão ter esta experiência. E haverá uma perseguição mundial contra a igreja, não é? Haverá esse confronto físico, mas ao mesmo instante a igreja estará também sendo atacada mundialmente. Mas a derrota do inimigo ou dos inimigos será uma derrota muito repentina. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 8, a Bíblia diz que Cristo mata o homem da iniquidade. O homem da iniquidade não é outro senão o inimigo das nossas almas. E com a boca, com a manifestação da sua segunda vinda, da volta dele, ele vai realizar esse feito tremendo. E Apocalipse 19, 20 nos ensina uma coisa muito tremenda, que o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Aqui no capítulo 20, versículo 10, diz que Satanás foi lançado no lago de fogo. Preste muita atenção. 3 figuras lançados juntos, não é? Anticristo, falso profeta e Satanás. Preste muita atenção nisso. O inferno não é o fim. É bom nós sabermos disso. Que o inferno, o Hades, não é o fim. O Hades e o inferno não foi feito para o ser humano. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios, para esperarem o momento do lago de fogo. Há um lugar pior que o inferno. Alguém até de repente diz,
Se existe inferno aqui nesse mundo, é o inferno. Mas quero te dar uma notícia, há um lugar pior que o inferno. Há um lugar que faz mais calor que o inferno. Há um lugar que há mais sofrimento que o inferno. Esse lugar a Bíblia chama de lago de fogo, onde o anticristo, falso profeta, Satanás e todos os seus serão lançados nele. Até o inferno será lançado no lago de fogo. E não haverá destruição, aniquilamento. Não será derretidos. Não. É um lugar de sofrimento eterno. De aflição eterna. Dia e noite de aflição. Não é? Então saber disso é muito importante. Então aqueles que dizem que aqui é o inferno estão muito equivocados. Não sabe o que é dor, não sabe o que é sofrimento. Por mais que passemos dores, sofrimento e dificuldades aqui nesse mundo, é por pouco tempo. Quantos anos você acha que você vai ficar aqui nesta terra? Talvez 80, talvez 100, quanto muito 120. Não é? Agora você não pode dimensionar a eternidade. Não tem fim. Não tem fim, queridos. E isso nós precisamos estar alertas a isso em nome de Jesus. Então a derrota de Satanás será o ápice da volta do Senhor Jesus e da obra do Senhor Jesus. E tem uma coisa, a condenação é eterna. Então esse fogo eterno foi preparado para ele e para os seus anjos. Mateus 25, 41 fala sobre isso. Mateus 25, 41. E só irão para lá aqueles que rejeitarem a Cristo e o plano da salvação. Não foi feito para nós, mas se nós rejeitarmos, será o destino. Deus não quer que nenhuma pessoa vá para lá. Deus quer salvar a todos. Por isso ele estabeleceu o plano da cruz, o plano da redenção, o plano da graça. Facilitou tudo. Facilitou tudo. E alguém às vezes diz, viver a vida cristã é difícil. Eu já acho o contrário. Viver aqui sem uma vida cristã é impossível. Não é verdade, queridos? Amém? E o quarto quadro e último, o juízo final. Versículos 11 ao 15. Vamos ler. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e a lei entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Que tremendo, meus irmãos. Cristo assenta no seu trono e agora vai julgar todo mundo. Um pouquinho atrás, vimos que a igreja, também sentada no trono com Cristo, haverá um momento de julgar as nações, de julgar até os próprios judeus, de julgar até os próprios anjos. Mas agora é o Senhor que está julgando. Agora não é mais a igreja que está sentada no trono para julgar. Agora todos os seres humanos, salvos e não salvos. A diferença é a seguinte, que aquele que não é salvo vai ser julgado para um castigo eterno, para penalidade eterna. E aquele que é salvo vai ser julgado
para o seu galardão eterno, para a sua recompensa eterna. Então, quando nós trabalhamos para o Senhor, além de sermos livres do inferno, ao nos convertermos ao Senhor, ao recebermos o plano da cruz, ao deixar Deus agir na nossa vida, além da salvação, que é de graça, nós podemos trabalhar e construir lugares, galardões, oposições espirituais e celestiais. Agora a Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelas palavras e pelas atitudes. Como será isso, pastor? Haverá algum castigo, alguma penalidade para quem é salvo? Eu confesso que não sei te dizer, mas Deus tem os seus critérios. Deus tem os seus critérios e a Bíblia diz que nós daremos conta de cada palavra que nós falamos. Cada palavra que nós falamos. E há pessoas que têm tanta facilidade para falar bobagem, para falar coisas inconvenientes. Não é verdade? Mas todos nós, uma hora ou outra, falamos uma bobagem. Não é? Todos nós, uma hora ou outra, falamos uma coisa que não devíamos falar. Eu não sei detalhar como será esse julgamento, confesso para os irmãos. Mas se há julgamento, é porque há absolvição ou penalidade. Não tem sentido ter julgamento, não é? Ou no mínimo o julgamento dos salvos é para o galardão. Mas como vamos prestar conta das palavras e dos feitos então? Se não há penalidade, não sei dizer bem isso, queridos. Mas vamos pensar que é simplesmente para galardão. E que o galardão está ligado então às nossas obras. E as nossas obras significam o quê? O que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós deixamos de fazer também, não é? O que omitimos também, isso faz parte das nossas obras. Então, quando nós trabalhamos para o reino, nós estamos construindo algo. Quando nós não trabalhamos por omissão ou por opção, significa que nós não estamos construindo. E se não construímos, não teremos. Mas se construirmos, nós teremos. Amém? Glória a Deus. Isso é tremendo, queridos, né? Porque a Bíblia nos ensina que a terra sofrerá uma pressão, tipo um fogo terrível. E Deus prometeu não destruir a humanidade, nem a terra, por água. Não é verdade? Então, a próxima ação de Deus para mudar, para refazer, para reconstruir, para restaurar, vai ser com fogo. Esse fogo pode ser literal, mas esse fogo pode ser também apenas uma pressão. Não é verdade? Pode ser uma figura de linguagem. O certo é que a Bíblia diz que a terra não será destruída, mas a terra será transformada. A terra será transformada. E no próximo capítulo nós vamos aprender sobre novo céu e nova terra. Então, haverá um novo céu e uma nova terra. Isso também é algo fantástico, é algo tremendo. Não é? Essa terra está sendo destruída por quem, irmãos? Pelo próprio ser humano. Não é? O próprio ser humano está destruindo a terra. Se Jesus demorar 50 anos a voltar, possivelmente não vai ter mais água potável na terra. E que será do ser humano sem água potável? Até os mares, em algum lugar o mar está subindo, em outro lugar o mar está baixando. Não é? Os rios estão secando em todo o mundo, todo o universo, todo o planeta. As águas potáveis estão ficando cada vez mais difíceis. O Brasil
tem o privilégio de ter grande parte de água potável do mundo, mas não sabe cuidar da sua água. Agora, tudo caminha, meus queridos, para uma possível destruição. Então, muitas coisas evoluem e facilitam as nossas vidas, mas muitas delas também estão nos matando. Não é verdade? A tecnologia, a ciência, são coisas maravilhosas para o nosso conforto, para o nosso bem-estar. Mas isso está nos matando, acabando com a nossa saúde, não é? Está acabando conosco. Agora, aqueles que rejeitam Jesus, também vão comparecer diante dele nesse juízo. Mas os que estão com ele vão comparecer também. E Jesus, diz a Bíblia, que Jesus é o nosso advogado. Nosso advogado hoje. Mas quando chegar naquele momento, ele já não vai agir como advogado, ele vai atuar como juiz. E aqueles que o rejeitam hoje como advogado, vão enfrentá-lo como juiz. Os mortos também vão ressuscitar e vão comparecer para o julgamento. E todo ser humano vai ter que comparecer nesse julgamento, em nome de Jesus. E nós sabemos que pelas obras ninguém é salvo, mas é algo pela graça. E é pela graça. Por isso é importante saber que nada de ruim que façamos faz com que Deus nos ame menos. Mas também não há nada de bom que façamos que faz que Deus nos ame mais. A salvação é pela graça, pelo mérito da cruz, e não é mérito nosso. Agora, a única maneira de alguém se livrar desta condenação é o que diz João 5:24. Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Então, o critério para a salvação não são obras, mas a graça do Senhor Jesus. Então, os que têm nome, o texto que nós lemos por último aqui, fala de livros serão abertos. Alguns livros serão abertos para manifestar as nossas obras, para que possamos ser julgados. Tudo que fazemos está sendo escrito. Não sei como funciona isso lá no céu. Se fosse João escrever isso aqui hoje, certamente não ia falar livro, ia falar computador, ou os nomes técnicos do computador. Não é verdade? Ia falar os nomes técnicos, né? Imagina o tamanho da memória do computador do céu. Mas há o livro da vida, o texto fala do livro da vida. E o livro da vida é aqueles que são salvos. E aquele que é salvo, o nome dele já está escrito lá no livro da vida. Aqueles que serão também estarão lá o nome. E naquele dia os livros serão abertos. E o livro da vida também será aberto. Amém? Glória a Deus. E a morte e o inferno, o diabo e a sua turma serão todos lançados no lago de fogo. E aí será a grande vitória, o final, Jesus vencendo a morte para sempre. Porque com a ressurreição Jesus venceu a morte já está vencida, mas ela continua atuando. Ela continua atuando, mas Jesus ali vai concluir a sua vitória sobre a morte. Vitória final, e a morte não atuará mais. Amém? Ninguém mais morrerá. Nem os que vão para o lago de fogo, nem os que vão para o céu. Todos estarão vivendo para sempre a eternidade.
Quantos salvos têm seus nomes escritos no livro da vida e vão para a glória com o Senhor, e vão estar com o Senhor no novo céu, na nova terra. Os demais serão lançados no lago de fogo. Termino com a pergunta mais óbvia. Você está preparado para esse grande juízo, para enfrentar esse trono, para enfrentar Jesus como juiz? Você está preparado para a eternidade? Está seguro da sua vida eterna? Naquele dia, como será? E quando será esse dia? Vai demorar ou não? Não sabemos, não podemos afirmar de maneira alguma, mas uma coisa podemos afirmar, que hoje é o momento, o tempo oportuno da salvação. Não percamos esta oportunidade. Saiba de uma coisa, que o juízo final será diferente dos tribunais aqui da terra. Lá no tribunal do Senhor terá um juiz, mas não haverá jurado, mas haverá o juiz. Terá acusação, mas não terá defesa. Ninguém poderá se defender mais. Amém? E haverá sentença, mas não haverá apelo. Não tem segunda instância, terceira instância, quarta instância, falcatrua e etc. Não. Quando você chegar diante do juiz, já chegará só para receber a sentença. Porque não vai ter jurado, não vai ter defesa para ninguém de nós, e não tem segunda instância. É só ali. E acabou.